Olá, eu sou a Mariana Poli, sou psicóloga. Eu sou a Lilda Manzoni, psicóloga. E sejam bem-vindos ao nosso canal Teorias da Mente. Aqui nós vamos falar sobre todos os temas da psicologia para ajudar você no seu dia a dia. Se você gostar dos nossos vídeos, se inscreva, curte, compartilha, faça o seu comentário para que a gente possa estar sempre com você. Olá, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Espero que bem. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Muitas pessoas se queixam de ter ansiedade, sentem vários sintomas da ansiedade, pediram pra gente falar sobre ansiedade, então hoje nós vamos desmistificar esse assunto. Por que acontece a ansiedade? Quais são os sintomas? Quando a gente deve procurar ajuda? Quais são os tratamentos? O que eu posso fazer sozinha em casa? Quando eu devo procurar ajuda? São esses temas que nós vamos falar hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade, a gente vê ela como uma coisa ruim, mas ela não ela faz parte do nosso organismo, como tudo. Nosso corpo é uma máquina perfeita. A ansiedade começa quando? Nós temos um mecanismo no nosso corpo que é o nosso mecanismo de defesa. O que é isso? Sempre que a gente está em perigo, nosso corpo secreta algumas substâncias de adrenalina, por exemplo, e outros tipos também, cortisol. Tem cortisol, tem um monte de coisas que a gente secreta ali para você conseguir lutar, fugir ou paralisar. Então, quando você está em perigo, o seu cérebro entende que você está em perigo, então você fica ansioso, que são todas essas reações do seu organismo. Começa a dar sudorese, começa a dar palpitação, começa a dar um embrulho no estômago e tudo mais. O problema acontece quando você não está em perigo, mas o seu corpo está achando que está em perigo. E é aí que começa a situação toda. Pessoas que procuram o médico achando que está infartando, né? Por exemplo, até o idoso. Nossa, eu estou infartando, estou morrendo. Já procura o médico porque procura um pronto-socorro quando está morrendo, está tendo infarto. Aí faz a medida de pressão, está normal. Não tem nenhum outro tipo de reação do infarto. Não tem nenhuma doença patológica. Então, é uma sensação mesmo de desmaio, uma sensação de que a pessoa está infartando mesmo, né? A pessoa tomou ali um calmante, ela já vai se acalmando e vai se resolvendo. Que é um ansiolítico. Mas precisa cuidar, né? Porque mesmo ela sendo uma ansiedade leve, a pessoa tem que se preocupar. Porque existe aquela ansiedade, por exemplo, excessiva. Isso. Excessiva. Que são preocupações, que vai tendo vários fatores. E o interessante aqui que a Ali falou, e falando e dando gancho aqui no que eu estava falando e o que a Ali estava falando também, é o seguinte: essa ansiedade, ela nunca vem do nada. São gatilhos que a gente tem durante o dia, que a gente nem percebe muitas vezes. Então, por exemplo, num meio que a gente está, um meio ambiente que a gente está, é estressante e aí começa a ter gatilhos de perigo, né? Então a gente fica ansioso com um emprego, com escola, com alguma coisa que nos bota em frente a um perigo. Que leva muitas vezes a ansiedade, por exemplo, uma pessoa que está prestando um concurso. Você tem o medo de reprovar no concurso, então começa a minha ansiedade, tá vendo? É um perigo de você não chegar onde você quer. Então aí começa todo esse trabalho do seu organismo de te colocar ali para lutar, para reagir àquela situação, tá? Por exemplo, o que você citou sobre a ansiedade, às vezes é necessário, né, para o nosso controle. Porque se você está bem, você está bem. Então, se você está em busca de alguma coisa e você teve aquela ansiedade, é um gatilho para você, né, que você vá, que você consiga. Então, essa é uma ansiedade boa. Isso. Né, que seria aquela ansiedade, puxa, eu quero passar no concurso, eu quero passar numa prova, eu vou fazer um teste, né, e eu quero passar. Então, é uma ansiedade boa. Ela vem para você, como eu disse, para você sair da sua zona de conforto, para você... E existe a autoavaliação também para isso, né? Isso. Agora, o problema é quando ela se torna assim, excessiva. Porque o que acontece? Quando a pessoa é muito ansiosa, ela começa a ter problemas no dia a dia dela.
Então, que tipo de problemas essa pessoa pode enfrentar? O excesso de cansaço, né? Então a pessoa fica exausta, ela não consegue dormir, ou come demais ou come de menos, não consegue se concentrar. Então imagina você está prestando um concurso, você precisa estudar, você tem um monte de coisa para ler, mas você está muito nervoso, muito ansioso e você não consegue decorar o que você está lendo. Muitos de vocês já devem ter passado por isso. Eu já passei por isso, nós já passamos por isso. Certeza. Então assim, como abaixar essa ansiedade para você conseguir ter uma vida mais normal possível? Quando a pessoa percebe que ela está com ansiedade e ela vê que isso daí está tendo um andamento, ela está fazendo de tudo ali, ela não consegue, né? Conversou com um, conversou com outro, até mesmo teve a ideia de ir no médico. Tá, você vai no médico, ele vai avaliar a sua ansiedade. E existe também a autoavaliação que eu falei, é a autoajuda. Seria a autoajuda que eu quero dizer, é que a pessoa ela pode estar fazendo um regime, Sim, uma caminhada, uma boa alimentação, conversando com outras pessoas. A autoajuda seria isso, né? E outras mais. Técnicas de respiração, Sim, também ajuda técnicas de muito. respiração. Agora, quando isso a pessoa pode ir no pronto atendimento, né? Que ela vai receber uma orientação. Agora, quando é um caso mais grave, Que é a ansiedade crônica. sim, aí ela já não pode esperar uma consulta marcada para aqui 1 mês ou 2 meses. Então, ela já tem que procurar um especialista, um psiquiatra, o psicólogo também vai trabalhar na questão. Profissional de psicologia, nós no caso, nós avaliamos com testes. Então, nós temos testes de ansiedade, são perguntinhas simples ali para avaliar o nível de estresse daquela pessoa naquele momento. E quando ele dá um estresse muito alto, nós geralmente encaminhamos para o psiquiatra para tomar ansiolíticos naquele momento, porque a pessoa está em crise. Muitos têm até perguntam, né? O ansiolítico e o calmante. Muitas pessoas se confundem com isso. Isso. Você fala assim, eu estou com ansiedade, estou tomando antidepressivo. Você tem que saber que um tem diferença do outro. Isso. Antidepressivo vai agir nas áreas do cérebro que causam a baixa do sistema ali, de prazer. A questão também é que quando a pessoa ela está muito ansiosa, ela tem que saber que nessa ansiedade aumenta a adrenal. Isso. Aumenta a adrenal, né? Ela vai ficar assim, mais agitada. Quando se acalma, esse adrenal ele vai se normalizando. Sim, né? e aí Então tem essas questões. Isso, aí você sente cansaço. Porque, imagina, como eu disse, é um sistema para você se defender. Então, você está pronto para correr, atacar, fazer alguma coisa, de repente passou o perigo. Aí você consegue abaixar, acalmar e tudo mais. O problema é quando você não consegue fazer isso. Quando a gente está em perigo, a gente sobe um pico de adrenalina, depois volta ao estado normal. Sobe de novo e volta ao pico normal. O ansioso não, ele fica o tempo todo no pico aqui de adrenalina total. E aí vai causando esse tipo de estresse e vai... E lembrando que tem vários tipos de ansiedade, não existe só essa ansiedade simples. Sim. Existem outros transtornos de ansiedade. Fobia, né? Fobia simples. Qual que é a diferença da fobia simples e da fobia social? A fobia social por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. Acontece comigo. Tem medo de, por exemplo, vai fazer uma apresentação ali ou na faculdade, ou na escola, ou vai falar sobre algum assunto. Então ela tem medo de falar. Então ela vai ficar nervosa com todos aqueles sintomas, né? De mãos gagueira, aquele negócio tipo nós hoje. Mas hoje tá frio pra caramba. Sim. A ansiedade simples é essa ansiedade que a gente comentou. Né? Medo, é aquela sensação de medo de tudo. Não aquele medo de falar assim, puxa, eu tenho medo de altura, tenho medo de entrar em um trem, ou medo de animais. São ansiedades diferenciadas. São medos, né? E agora, quando a ansiedade já está muito grande, ela tem um transtorno aí, uma síndrome, na verdade, que muitas pessoas têm e geralmente ela vem
associada com a depressão. Pessoas sempre vêm com um diagnóstico pra gente assim, eu tenho depressão e síndrome do pânico. E são coisas assim que até estranhas, porque, por exemplo, a síndrome do pânico, ela é um excesso de futuro. Então eu fico ansiosa com o que vai acontecer lá na frente. E já a depressão é um excesso de passado. A pessoa está em todo lugar, menos no presente, onde ela deveria estar. Quer dizer, ela está no meio das pessoas e sente só. Lembrando que a ansiedade, a depressão e a tristeza têm diferença. Sim. Uma diferença muito grande. Qual que são essas diferenças? A tristeza, ela tem uma diferença muito grande. Ela é uma coisa assim, é um momento. Você está triste por você ser reprovado, por um motivo. Você foi reprovado numa prova, ou alguém faleceu, ou uma saudade, né? Ou alguém falou alguma coisa para ela se aborreceu, né? É uma tristeza. Então é da situação. Sim, situações. E a depressão? A depressão já é mais elevada, né? São traumas, ou a pessoa começa a sentir, por exemplo, ela viveu um luto. Ela viveu um luto, então ela pode estar passando por esses processos também. Sim, e geralmente, assim, para a gente diagnosticar também a depressão, a gente usa o DSM-5, que tem os sintomas ali, né? Tudo dentro do DSM-5, a gente não... E o CID também, né? Então, quer dizer, a gente... Onde vocês sabem desses sintomas? Tem um manualzinho pequenininho, assim, mais ou menos, todos eles têm uma numeração. Que tem uma numeração e tem uma característica de sintomas e tem o tempo desses sintomas. Então, assim, como ele falou, a tristeza, ela acontece momentaneamente. Então, eu fiquei triste porque eu fiquei sozinha, ou porque eu perdi o emprego, ou porque eu bati o carro, ou porque morreu alguém, mas isso vai passar daqui a um tempo. Então, uma semana, 2, um mês. O problema é quando isso é temporário. O problema é quando isso se torna um pouco maior, o tempo se torna um pouco maior. Por exemplo, na depressão, são os mesmos sintomas da tristeza, só que ela dura de 6 meses para frente. Então, se eu estou muito triste mais de 6 meses, pode ser que eu esteja com depressão. Ansiedade também. Então, você está ansioso em alguns momentos de estresse, ok, é normal, é o seu corpo reagindo a uma situação. Mas se você está o tempo todo e você não consegue descansar, não consegue dormir, não consegue comer, come em excesso, então tá aí desregulado o dia a dia de vocês, né, o nosso dia a dia, então aí é preocupante, é uma ansiedade crônica. E aí é tratamento psicológico e, consequentemente, tratamento medicamentoso e o terapêutico, tá? Noites de sono também, né? A pessoa precisa pelo menos dormir tempo suficiente, né, de descanso, porque provoca também a ansiedade. Isso, tem um monte de coisa que, assim, a gente sempre pede exames também, físicos, aí descartou os físicos, a gente vai para o psicológico, porque muita gente não sabe que, por exemplo, na depressão, muitas coisas podem causar depressão na pessoa, não necessariamente uma dor, né? Psicologicamente falando. Então, por exemplo, se a pessoa tem a tireoide desregulada, ela pode ter depressão, ela pode estar com uma baixa vitamina no corpo, então ela vai ter uma depressão, desregulação do hormônio, de hormônios em geral, vai ter depressão. Até a pré-menopausa acontece a depressão. E a ansiedade não é diferente, então tudo tem que ser regulado. Então sempre os nossos hormônios estão sendo regulados o tempo todo. E tem uma desregulação, acontece algum tipo de efeito, né? Toda causa por isso que precisa ficar atento a esses sinais. Isso. Aí, primeira coisa, procura o médico. Não dormir é muito ruim para a saúde da gente. Porque assim, quando a gente dorme, nós temos todos um processo, nós temos 4 tipos de fases do sono, né? Que é a fase meio de alerta, que você ainda está meio acordado, depois você vai diminuindo a sua frequência cardíaca, até chegar no sono REM, que é uma fase dos sonhos, né? Que a gente sonha. Aí tem uma fase da movimentação rápida dos olhos, enfim. E todos esses processos são importantes. Se a gente não consegue descansar muito bem, nós não conseguimos gravar as informações que a gente teve no dia. E aí você começa a ficar cansado. E às vezes pode ser até que você tenha algum tipo de transtorno do sono, né? Por exemplo, bruxismo. Então você dorme, acorda no meio da noite e não sabe que acordou. Pode ter uma apneia, que é quando a respiração
também tá desregulada, tem falta de ar, alguma coisa você não sabe, porque você acorda rapidamente e volta a dormir, acorda rapidamente e volta a dormir. Isso várias vezes durante a noite. Então, gera estresse, pode aumentar a sua ansiedade também, tá? Então, sempre fica de olho. Nossa, peraí, eu acordei cansado, o que pode ser isso? Pode ser hormonal, pode ser um transtorno do sono e algumas coisas assim. Então, sempre procura o médico, vá fazer uma bateria de exame do sono, exame de sangue, exame de urina, examina tudo, Tem que descartou. fazer uns exames patológicos, né? Exato. Aí descartou tudo isso, pode ser estresse. Aí a gente vai para a parte psicológica. É alguma situação sendo vivenciada naquele período que tá te dando uns gatilhos aí muito loucos no cérebro, tá te deixando meio ansioso aí. E aí, por exemplo, antes eu tô sentindo sintoma de ansiedade, mas eu ainda acho que eu não tô naquela ansiedade a ponto de procurar um profissional como um psiquiatra para tomar um ansiolítico, ou, né, o famoso, aqueles calmantinhos que a gente põe na água e desmaia, né? Não gosto disso, o que eu faço? Tem algumas técnicas que a gente vai ensinar para vocês. Uma delas. A técnica da respiração, ela é perfeita. Sim. Né? Já é um bom início. Isso, porque assim, a respiração, ela ajuda a oxigenação, ela ajuda você também a se acalmar, prestar atenção em você e focar no presente. Então, assim, tem algumas pessoas que não vão conseguir fazer essa técnica já de cara, logo de começo. Eu costumo fazer a técnica de respiração com os pacientes, muitos conseguem na primeira. E outros não, né? Não, outros não. Então eu coloco uma música, né? Vou conversando com ela, vou fazendo a técnica da respiração, ela vai obedecendo todas as normas. Uhum. Então ela tem um resultado perfeito. Então, outras pessoas já estão fazendo a técnica da respiração e acaba ficando ansioso por medo. De respirar. Né? Até da técnica, ou até mesmo, por exemplo, uma pessoa que tem um síndrome do pânico. Você não consegue na primeira, dificilmente conseguir na primeira vez, né? Então você vai conversando com ela, vai fazendo, usando as técnicas, e ela chega assim num momento em que ela fala, nossa, que alívio. Consegui. Consegue. Então, como que é essa técnica de respiração? Vamos ensinar para eles? Vamos lá. Então, tem várias técnicas, tá? Mas uma que a gente gosta muito de usar e funciona bastante assim, que é bem simplesinha, é uma técnica de relaxamento. Então, assim, você vai respirar em 4 pelo nariz. Então, você vai puxar o ar em 4. Conta até 4, tá? Assim. Prende um pouquinho o ar. Solta pela boca, contando 8. E notem que vocês têm que respirar pelo diafragma, por esse músculo da barriga. Então, será que eu estou respirando diafragma? Põe a mão em cima do seu estômago aqui, que o diafragma fica nessa região abdominal, e vocês têm que sentir a barriga aumentar. Então, a respiração curta aqui, ela gera muito estresse, por isso que quando a pessoa está respirando só aqui no peito, no pulmão, ela fica mais nervosa. Então, quando o ar vai para o diafragma, ele faz todo o percurso do sistema respiratório, é onde você consegue ter mais uma baixa desse estresse. Você não vê quando as pessoas estão muito estressadas, nervosas, vão falar respira? É justamente por isso, porque funciona mesmo. Então, de novo, põe a mão em cima da barriga. Vocês vão sentir mexer, tá? Então, isso é uma das de momento dá respirações. aquela sensação, né? Às vezes dá até uma sensação assim, tontura. até de ansiedade, né? No momento que você começa a fazer. Dá uma tonturinha. Então, assim, geralmente para dormir, quem tem dificuldade de dormir por causa da ansiedade, vai em um lugar calmo, deita na cama, concentra-se no seu corpo, sinta o seu corpo relaxando, vai percebendo os pontos de tensão do seu corpo, que nem às vezes você está tenso aqui no ombro, solta, relaxa. O bruxismo também, quem tem, eu tenho, é horrível. Quando eu vejo eu tô com a boca travada assim, vai relaxando aqui a mandíbula, vai pensando em coisas legais, coloca uma musiquinha. Evitem celular na hora de dormir, tá? Um pouquinho antes de você dormir, você pode ter... Até mesmo a claridade, né? Isso, porque isso são estímulos visuais que deixam o nosso cérebro alerta. Então, quanto mais alerta, mais estímulo, mais estresse. Tudo que estimula gera um estresse, não necessariamente ruim, mas na hora de dormir ele é ruim. Então,
vai diminuindo a luz, de preferência no escuro, com uma luzinha bem pequenininha, assim, bem pouca, e vai relaxando, e vai respirando. Isso, se você não conseguir na primeira vez, não tem problema. Vai tentando depois, ao longo do tempo, que isso vai ajudando bastante. Alimentação, água, às vezes um docinho também ajuda, né? Se não for diabético, tem muitos claro. pacientes que falam que eles acabam comendo excessivamente à noite, né? Por causa do A estresse. maioria das pessoas que estão com essa ansiedade, então ela come. Na hora de dormir, ela acaba sofrendo uma outra consequência, ela não consegue dormir. Porque aí o Então estômago tem que ter tá uma cheio. alimentação leve, né? Tomar bastante líquido. Sempre respeite o corpo, porque, por exemplo, você comer uma comida muito pesada, né, doce e tudo mais, assim, em Lembrar excesso. que você tomar um copo de água pedir desculpa pro organismo, né? Exatamente. E, por exemplo, uma comida muito pesada à noite, o que acontece? O seu estômago tem que fazer a digestão de tudo aquilo, então vai usar a hora que você está dormindo para digerir. Então, é muita comida, é muita energia que ele está gastando, ele tira... vai tirando energia de outros lugares para se concentrar no estômago. Contando também com as preocupações. Então, assim, seu corpo inteiro está em modo descanso e de repente o seu estômago está lá girando que nem uma maquininha lá de lavar, sei lá. São digestões lentas. São digestões lentas. Então, a longo prazo, você também vai ter um problema de estômago aí. Tá vendo como a gente precisa pensar na máquina? Sim. Né? Como se fosse um carro, como se fosse qualquer outro tipo de máquina. Nós somos uma máquina perfeita e que quando falta é uma das coisinha, melhores máquinas, né? A máquina é perfeita. É extraordinário. Tem que cuidar, né? Como você ter um carro novo e cuidar dele todos os dias. Andar com o freio de mão puxado, né? Deixar lá ligado com a bateria riando, enfim. É o que a gente faz com o nosso carrinho aqui, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Eu comparo esse sistema, por exemplo, você que tem uma saúde perfeita, eu sempre faço esse tipo de comparação. Você tem uma saúde perfeita, então você é como um carro que está com o tanque cheio. Sim. Né? A pessoa já tem uma patologia, assim, bom, o meu tanque já não está assim tão cheio, né? Diminuiu. Então eu tenho que percorrer todo o sistema. Com meio tanque. Você percorre com o tanque cheio, eu tenho que fazer com meio tanque. Bem isso mesmo. E agora, assim, evitar também uso de álcool, de drogas, nem preciso dizer, né? Medicamentos sem a prescrição médica. O automedicamento também é perigoso. Quando, o vizinho, toma esse remédio aqui que você vai ficar ótimo. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu sei que é um mal do brasileiro, que é uma tendência da gente fazer isso, mas não é legal, né? É bom ter uma pessoa especialista que estudou seu caso, que conhece seu caso, para te passar um medicamento, tá? Vai no médico de confiança, não faz esse tipo de coisa que você pode piorar os sintomas ou pode ter, de repente, um problema aí que pode te levar até a morte, porque são remédios realmente que em dosagem errada são fatais. Que nem aquele ditado, né? A diferença do veneno pro remédio é a dose. E se você errar a dose... Já é um veneno. Aí você lascou, né? E aí, quando a gente procura médicos profissionais, psicólogo, psiquiatra e outros tipos de terapia por aí. Quando você não conseguir lidar mais com isso, sozinho. Então, eu tentei relaxar, ter uma boa alimentação, eu procuro dormir no escuro, tudo certinho, eu procuro não me estressar, eu sou uma pessoa mais calma, mas eu estou muito ansiosa, eu estou muito ansioso. Então, aí você procura o psiquiatra para que ele possa estar receitando medicação para vocês, né? Para estar lidando com essa crise. E o psicólogo para ver de onde está surgindo essa ansiedade. Porque assim, muitas pessoas não entendem o trabalho do psicólogo. O psicólogo, o que ele é? É um profissional que vai junto com você lá na causa do problema, né? Então, a partir do momento que nossos pacientes estão contando uma história, vai surgindo uma linha do tempo na nossa frente. Então, aqui aconteceu um fato que marcou essa pessoa, que são aqueles pontos, né? Fundamentais ali, que a gente diagnostica, que dá pra ver nitidamente que aconteceu alguma coisa. Aí tá, continua andando. Chegou aqui, tem outro pontinho aqui que também tá estranho aí. Então, são os pontos que a gente analisa. E aí a gente vê o sintoma. Aqui ela sentiu ansiedade, aqui também.
Aí você vê que tem uma associação de situações ali e aí a gente usa técnicas para ressignificar, no caso da nossa abordagem que é humanista. Seria a associação de pensamentos, né? Isso. Aí a psicanálise, por exemplo, ela vai buscar lá no passado, que também é maravilhosa a psicanálise também, eu sou apaixonada também pela psicanálise, é que eu me apaixonei muito mais pela Fanon. Mas ele vai lá atrás, assim, não tem, né? Acho que todo psicólogo que tem essa abordagem fala, não, vocês estão errados, gente. A nossa é melhor. Porque realmente cada um é apaixonado pela sua sua área. Centrada, né? Na pessoa. Isso. No hoje. Aí tem a pessoa que gosta do comportamento, que eu acho incrível também, mas eu não consigo fazer isso. Eu me dá ansiedade de fazer esse reforço, não tem noção. O comportamental seria gavetinhas, né? Isso, abrir as gavetinhas, colocar ali organizado. Eu não tenho essa organização. Não tem esse tipo de coisa, infelizmente. Aí tem a sistêmica também, que é mais família e tudo mais, né? Tem várias abordagens. Né? Muitas abordagens. Então, cada uma vai trabalhar da sua forma, mas com resultados positivos também. Então, não tem aquele, isso é melhor para aquilo. Lógico, tem algumas abordagens que são melhores para alguns tipos de coisas. Por exemplo, autismo. Autismo você não vai conseguir trabalhar aquele autismo, que é autista na Fanon. Você vai precisar usar a comportamental, porque ele precisa aprender, né, a como lidar com o comportamento. Porque ele tem um problema ali, né, de comportamento. Sim. Então, acho que é mais esse, né, nesses casos. Agora, no geral, é isso que as nossas abordagens fazem. Então, a gente toca na ferida, né? Muitas pessoas não gostam. A gente desconstrói para construir novamente. Isso. E aí funciona muito bem essa técnica. Nossa, é perfeita. A ressignificação da coisa, assim, é fantástica. Muitas pessoas não estão prontas para terapia, elas têm que querer a terapia e tem que saber que vai machucar um pouco, né? Porque se abre uma ferida, né? Para ela ser curada, precisa se abrir. Sim, é mais ou menos como você quebrar um osso e não ir no médico e ele cicatrizar errado. Você fica com o osso, sei lá, quebra o braço, fica com o osso para fora e você não vai ter movimento, você vai ter um prejuízo ali do seu membro, né, do seu braço. Então, o que o médico faz? Opa, a gente precisa pôr esse osso no lugar. O que ele faz? Ele quebra de novo, volta de novo o osso, engessa e aí volta, né, as funções naturais. Hoje, muitas pessoas têm medo de procurar terapia, né? Porque acham assim, nossa, eu vou sofrer, eu vou chorar. Você pode chorar depois de alegria, porque é uma sensação maravilhosa. Nossa, isso é um peso das costas. costas. A pessoa fala assim, nossa, vai mexer na minha ferida. Só que nós estamos preparados para mexer nessa ferida, né? Para cicatrizar. Assim, a pessoa vem e abre uma ferida e ela não consegue fechar. Nós temos uma técnica e vai, por exemplo, a gente vai mexer nessas situações, mas a gente vai devolvendo ela de volta, né? Ela vai voltando a pessoa que ela gostaria de ser, né? Ou que ela é. Ou que ela quer ser também. Sim. E tem medo. Sim, enfim, abre um leque fenomenal. Outra coisa também que as pessoas acham que a gente faz, né, e não é verdade, é que a gente faz a dor passar e ela vai esquecer aquela dor. Então ela tem um trauma, eu vou esquecer esse trauma se eu for no psicólogo. Desculpa quebrar a sua crença aí, a sua idealização. Como eu sempre falo, uma história não se apaga. Quando você vive uma história, você não vai conseguir apagar. A não ser que você tenha um Alzheimer, né? Não vai conseguir. O que vai acontecer? Você vai lembrar de tudo que aconteceu que te traz dor. Porém, no momento que você faz a terapia, você vai lembrar sem dor. Isso que é interessante. É muito bom, porque assim, você consegue... várias pessoas, como você já deve ter visto aqui o vídeo da Li, né? Que a gente fez um relato sobre a vida dela aqui, que foi muito legal. Depois eu deixo um card aqui no vídeo para vocês verem, para quem não assistiu. As pessoas me perguntam ainda, né? Nossa, assisti o vídeo, foi muito legal, bacana. Nossa, mas a Lilda não sofre com isso? Não. Por quê? Porque ela ressignificou, porque ela cuidou dessa dor. Então ela olha e hoje você consegue até ter gratidão por tudo, né? Sim, com certeza. Eu penso muitas vezes, se eu não tivesse passado por tantas situações, eu não seria a Lilda. Você não seria quem é, você seria outra pessoa totalmente diferente. Talvez eu seria uma pessoa revoltada e hoje não. Hoje eu brinco com a minha deficiência. Né? Porque eu falo assim, o meu corpo, ele é uma cápsula que protege, ele só me protege.
protege o meu caráter, protege a pessoa que eu sou. Então, é uma cápsula. Então eu não tenho assim tristeza de lembrar, nossa, eu tenho uma deficiência. Não. E outras coisas também, não é Tem só com a coisas deficiência. melhores. E não é só com a deficiência, que nem a gente atende também mulheres vítimas de violência, abuso, atendemos também alguns casos de dependência química, N coisas. Acho que esses são os mais fortes, assim, que a gente lida, né? São situações mais complicadas. Existe um fato também que eu quero comentar, eu atendo idosos também. Isso. Idosos que vieram com problema de violência doméstica muito tempo. Então ele chega e ele fala, não tem mais jeito. Porque ainda tem o fato de ser idoso, né? Então, a pessoa ainda É por isso que eu me especializei no idoso, porque ele tem um histórico bonito, ele ensina. Sim. Né? Então, tanto quanto aprende. Hoje mesmo eu dei alta para uma idosa, que ela falava assim para mim, eu estou velha, eu envelheci. Quando que a gente começa a envelhecer? Você sabe? Eu sei, já conversei com você que faz tempo sobre isso. Quando que nós começamos a envelhecer? Quando nós somos gerados, quando nós nascemos. Então não existe essa velhice. A gente já nasce velho, na verdade, né? Tipo, nossas células... Porque, por exemplo, eu estou ansioso porque eu estou envelhecendo. Tem pessoas que não conseguem envelhecer. Não conseguem. Mas uma coisa legal é que o idoso é o jovem que deu certo. Muitas pessoas não conseguem chegar na idade madura, né? Então, ou morre de criança, ou morre num acidente na adolescência, alguma coisa acontece que ele não chega a ser idoso, né? Então, eu acho lindo, para dizer a verdade, quando a pessoa morre de velhice, de causas naturais. Ela teve uma vida longa, ela conseguiu cumprir a jornada dela ali. Não que os outros não tenham conseguido, né? Mas encerraram antes a carreira aqui. Então não tem esse negócio de falar assim, nossa, eu tô com uma ruga, nossa, eu engordei, nossa, eu envelheci. Que bom! Muito bem, parabéns, sinal que você tá fazendo as coisas certas. Por isso que eu renovo meus 36 todos os anos. Então, e eu não tenho mais problema com isso, não. A turma chega pra mim e fala assim, quantos anos você tem? Eu brinco, falo que eu não vou falar, mas eu falo, eu vou fazer 34, já me considero com 34, mês que vem já tô... Eu também não minto, eu tenho 36. Eu não vou falar por que a gente tá rindo. Eu tenho 36 mesmo. Mentira, tem 37. Quebrou o sigilo. Quebrou o sigilo de sala. Então, nós estamos falando de ansiedade. A gente deu essa quebra aí pra a gente comentar aqui sobre o idoso, né? Também tem a ansiedade, todas as pessoas têm. Então, hoje quer não cuidar. E hoje em dia, quem não tá ansioso? É pandemia, é um emprego assim, que é uma correria lascada, né? Então, tá tudo muito agitado, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas assim, você já percebeu que quando a gente era mais novo, criança, assim, parecia que o Natal demorava pra chegar? Você ficava o ano inteiro esperando. O dia tinha 72 horas, parecia que não ia o dia de jeito nenhum. Agora parece que você acordou, você já tá indo dormir. Você fala, Jesus, mal comecei a semana, já tá chegando o final de semana. É tanta coisa que meu dia não rende. Aí quando você pisca, Feliz Natal, você fala, meu Deus, calma, como assim? Eu não comprei presente, meu Deus, não. Tá muito rápido. Por quê? Porque as pessoas estão aceleradas, estão em outro ritmo. Nunca tivemos tanta informação e tantas pessoas desinformadas, né? Infelizmente, que a gente agora não pode nem confiar nas fontes que a gente tem. Então você tem que ficar vendo, referenciando e não sei o que, enfim. É só um desabafo da minha ansiedade. Mas essa ansiedade já tá... É sociedade, é social. É uma ansiedade boa, não é uma ansiedade patológica, tá? Mas tem aquelas que, se você não cuidar, você vai ficar patológico, sim, né? Com certeza. Que aí você fica correndo. Não, tem que ter lazer. Saúde também, lazer também é saúde, tá? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Sempre pense na qualidade de vida que você não vai ter ansiedade. E ficamos por aqui. Se você gostar, deixa seu like, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer aqui no canal. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, que a gente traga para vocês, estamos aqui também disponíveis, vamos estudar sobre esse assunto, trazer coisas novas e
Muito obrigada Não por esqueça vocês. de compartilhar, de curtir, Isso. comentar. Pode comentar à vontade. Fica à vontade que a gente adora os comentários, tá? E queremos agradecer as pessoas que comentam nossos vídeos e assistem. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima semana.